Epístola de Pedro, primeira epístola, capítulo de número 2, e a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Mesmo assentados, mas com bastante reverência e atenção, acompanhe o que vai ser lido mais uma vez nessa manhã, a palavra de Deus, a palavra da salvação. E a palavra de Deus nos diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui e podermos ouvir a Tua voz através dos textos que já foram lidos. Que o Senhor Deus, em Tua infinita graça, nos abençoe agora com o entendimento da Tua palavra através da pregação. Que o Senhor Deus fale profundamente ao coração desta igreja. Que o Senhor Deus possa penetrar os nossos corações. Que essa Tua palavra, Deus, possa transformar as vidas nessa manhã. Que ela nos conduza ao arrependimento, a nos voltarmos para Ti. Que ao ouvirmos, ó Deus, a Tua voz através da palavra que será pregada, nós tenhamos um desejo intenso da Tua presença, de sermos mais santos e nos parecermos mais com o Teu Filho Jesus. Que o Senhor Deus nos traga esperança, nos traga consolo através do Evangelho. E assim o Senhor Deus abençoe aos homens, às mulheres, jovens, adolescentes e as nossas crianças, ó Deus, que ficam para ouvir a Tua voz. E nós cremos que o Teu Evangelho pode alcançá-las. E assim nós oramos ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para sempre. Amém. Irmãos, nós somos apaixonados por muitas coisas em nossas vidas. Muitas vezes você pode ser e deve ser apaixonado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Mas também você pode ser apaixonado por artes, por músicas, por pintura, por esporte. Algumas pessoas são até apaixonadas por animais. Algumas pessoas gostam muito de cães, de gato, de pássaros. Isso não tem problema nenhum. É legítimo você sentir essas atrações, essas paixões pelas coisas que foram criadas por Deus. O problema é quando essas paixões começam a crescer demais e tomar o lugar de Deus. Porque de todas essas coisas, nós devemos ser mais apaixonados pelo nosso Deus e pela Sua palavra. As nossas paixões pelas outras coisas devem ser controladas. Nós devemos ter o controle delas e não deixar que elas comecem a tomar espaço em nossas vidas, crescer a ponto de nós gostarmos mais das coisas desse mundo do que da palavra de Deus. Porque essas paixões podem começar a virar pecados. Essas paixões, elas nos trazem deleites. E muitas vezes nós amamos tanto essas coisas que começamos a nos esquecer de Deus. E a nossa vida deve ser exatamente ao contrário. Nós temos que começar a abandonar as coisas da nossa carne, os nossos desejos, por exemplo, pecaminosos, aquilo que nos traz prazer, que é contrário à palavra de Deus, e nos apaixonarmos cada vez mais pelo genuíno Evangelho. É exatamente disso que Pedro vai nos falar nessa manhã através da sua carta. Que nós devemos nos despojar de tudo aquilo que é apenas desejo de nossas carnes, que são pecados contra o nosso Deus.
e nos apaixonar cada vez mais pela palavra do nosso Deus e cada vez mais desejarmos viver esse Evangelho, entendendo a bondade do Senhor Deus em nossas vidas. E a verdade que nos salta aos olhos nessa manhã, irmão, desse texto, é que nós devemos abandonar as nossas paixões carnais, desejando ardentemente a palavra do Senhor, porque Ele é bom. Você deve abandonar toda a sua carnalidade, a cada dia, no seu processo de santificação, e você, a cada dia também, se apaixonar mais pela palavra de Deus, entendendo que Ele é bom. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele começou a falar sobre a mudança de vida, quando ele começa a dizer que nós devemos ser santos, como o nosso Deus é santo. Ele diz que nós fomos purificados na alma, nós estamos sendo purificados, numa ação contínua, tendo sido purificados pela nossa obediência à verdade. Nós entendemos que a palavra de Deus é a verdade, e nós começamos a amá-la tanto que nós a obedecemos, mesmo sabendo que nós não somos salvos pela nossa própria obediência, mas pela obediência de Cristo. E essa obediência nos leva a um amor pelos nossos irmãos, um amor sem fingimento, um amor que deve resplandecer a forma como Deus nos ama, um amor incondicional, porque nós fomos regenerados pela essa própria palavra, e essa palavra tem nos transformado a cada dia, a cada instante, porque ela é o Evangelho que está em nossos corações. E é somente por causa daquilo que Pedro já falou, que ele começa esse segundo capítulo com um imperativo, dizendo que nós devemos nos despojar. Esse imperativo não faria sentido se Pedro não tivesse já dito que nós fomos eleitos, que nós fomos regenerados, que nós fomos purificados pelo sangue de Cristo e continuamos a ser purificados pelo poder do Evangelho. Porque sempre vai ser essa gramática: primeiro aquilo que Deus fez por nós, e depois aquilo que Deus requer de nossas vidas. E o que Deus requer de nossas vidas, irmãos, é que nós sejamos santos como o próprio Deus é santo. Mas para isso nós precisamos ser transformados pelo poder do próprio Deus, que é o Evangelho. E aí Pedro chega no versículo 2, no capítulo 2, verso 1 e 2, que é o nosso primeiro ponto, e ele diz que nós devemos nos despojar. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de invejas e de toda sorte de maledicência. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, ele usa o mesmo termo, que nós devemos nos despojar de tudo aquilo que pertencia ao velho homem. E o apóstolo Paulo vai dizer que ao nos despojarmos, nós precisamos nos revestir de Cristo, nessa ação negativa e positiva do Evangelho, a qual você abandona o pecado, a qual você se reveste de Cristo. Algo é tirado e algo é colocado. Aqui Pedro, irmãos, ele faz a mesma coisa, só que ele já falou desse revestimento, ele já falou daquilo que Deus fez por nós, e por isso, ele tratando do mesmo assunto agora, da santificação, ele diz que nós devemos nos despojar. E o verbo despojar, irmão, na língua original, dá a ideia simples de você retirar uma roupa suja, uma roupa que você sujou, uma roupa que você derramou algo, e você não tem como apenas passar um pano ou passar uma escova. Não, você precisa retirar e jogar no cesto de roupa suja. É isso que Pedro está ordenando. Esse imperativo vem para nós, para a sua igreja, dizendo que se nós formos alcançados pelo Evangelho de Cristo, se nós fomos salvos por Ele, fomos eleitos, salvos por Ele, estamos sendo salvos, a nossa vida tem que ser uma vida diferenciada.
O que Pedro começa a mostrar, irmãos, é que o Evangelho, ele não é teórico, ele é prático. Nós somos alcançados pela graça de Deus para sermos santos. E aí começa com esse despojamento. Nós precisamos retirar algo de nós. Nós precisamos continuar limpando os nossos corações nesse processo de santificação, a qual nós temos que de verdade ir abandonando o pecado. John Noe, ele diz o seguinte, que com o pecado você não pode brincar, que ou você mata o pecado, ou o pecado lhe mata. É uma guerra, lembre-se que é uma guerra. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa é uma guerra entre a carne e o espírito, que são opostos entre si. Então, numa guerra, irmãos, ou você mata o inimigo, ou o inimigo lhe mata. E o seu eu, o seu velho homem, o pecado é o seu inimigo. E você precisa matá-lo a cada dia. Você precisa abandoná-lo, deixá-lo de lado e viver o Evangelho. E veja que o apóstolo Pedro, ele vai destacar aqui alguns pecados. E não são aqueles pecados escandalosos, né? Veja que o apóstolo Pedro, ele não vai citar, por exemplo, adultério, assassinatos, roubos, mas ele vai citar pecados que muitas vezes nós temos como pecados de estimação. Lembrando o livro, né, Pecados Intocáveis, que também não é citado, pecados que nós consideramos escandalosos, ou que nós consideramos mais graves. E nós não podemos negar que existem gravidades maiores, mas não existe seriedade menor. Todo pecado é sério, por quê? Porque todo pecado você comete contra Deus, você comete contra o Senhor. E por isso há uma seriedade muito grande em todo tipo de pecado. E aí o apóstolo Pedro começa dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Toda maldade e dolo. Nós podemos olhar e ver que a palavra maldade ela é muito abrangente. E talvez Pedro tivesse essa ideia de abranger todo tipo de mal. Mas nós podemos entender aqui, irmãos, como algo como malícia. E muitas vezes nós entendemos a palavra malícia com uma conotação apenas sexual. Ah, fulano é malicioso. Fulano tem um jeito muito malicioso. Mas essa malícia, irmãos, que Pedro coloca aqui, é quando nós agimos sempre de forma desonesta para alcançar alguma vantagem. Somos maliciosos. Temos estratégias para derrubar os outros, para tirar alguma vantagem, para alcançar algum objetivo, usando meios não lícitos. Talvez seja algo que nós chamamos de maquiavélico. Rapaz, fulano é muito maquiavélico. E essa expressão vem de Maquiavel, né, que escreveu O Príncipe. Há muitas pessoas que gostam muito daquele livro, O Príncipe. E se você já leu, você sabe que o ponto central do livro O Príncipe é que os fins justificam os meios. Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte: rapaz, se você quiser se dar bem na vida, você lê O Príncipe e aplica todo o seu ensinamento. Mas tem uma parte lá no livro de Maquiavel que ele diz assim, que aqueles que querem praticar sempre o bem estão fadados ao fracasso. E como crente você não concorda com isso, né? Jamais você poderia concordar com uma frase dessa. Mas apesar de nós não concordarmos, muitas vezes nós agimos assim. Nós agimos com uma certa maldade, com uma certa malícia, para obtermos alguma vantagem. Por isso que ele diz que toda maldade e dolo deve ser despojado. Quando nós lembramos da palavra dolo, né?
agimos dolosamente. Nós vemos que lá na frente o apóstolo Pedro, lá no capítulo de número 22, lá no versículo de número 22, ele vai dizer que Jesus não cometeu pecado e nem dolo algum se achou na sua boca. Aí nós lembramos que Satanás é o pai da mentira, que usou palavras que não eram verdades, mentiras para derrubar os nossos primeiros pais. Mas quantas vezes, irmãos, nós usamos palavras dolosas, maldosas? Quantas vezes nós usamos palavras para tentar enganar as pessoas? Isso parece que nasce conosco, né? Essa maldade, esse dolo em nossos corações. Quantas vezes a minha própria filha, ela usa palavras que não são verdadeiras para tentar me enganar. E quem ensinou isso para ela? Não foi eu. Uma coisa que eu queria era que sempre a minha filha falasse a verdade. Eu jamais ensinaria ela a mentir. Mas ela aprendeu, sozinha. E muitas vezes ela usa dessa malícia, desse dolo, para tentar tirar alguma vantagem. Mas o apóstolo Pedro diz, irmãos, que escrevendo a um povo crente, Pedro não está escrevendo para o Congresso Nacional, Pedro não está escrevendo para algum partido político de esquerda, Pedro não está escrevendo para os ministros do STF, não, Pedro está escrevendo para os crentes. E se Pedro está escrevendo para os crentes, e hoje a palavra é para você, é porque Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabia que algo dessa forma estava acontecendo. Crentes sofridos, crentes que estavam sendo perseguidos, e muitas vezes talvez usavam de artimanhas para tentar fugir da perseguição. Muitas vezes o Império Romano poderia chegar e dizer: você é crente, você segue a Cristo. Não, eu não sigo a Cristo. Querendo tirar vantagem por algo que é contrário à palavra de Deus. E o que é que isso nos leva a crermos? Que quando nós usamos desse tipo de coisa, nós não confiamos na providência do Senhor. Quando você usa de alguma maldade, de algum meio ilícito, ou que você acha que, como Maquiavel ensina no Príncipe, que você não pode ser todo o tempo bom. Mas como você não pode ser todo o tempo bom, se Pedro diz que você deve ser santo como o seu Deus é santo? Que você está nesse mundo para refletir Cristo, e Cristo nunca pecou, e nenhum dolo foi achado em sua boca. E quando Pedro escreve isso, ele está verbalizando Isaías 53, que era o texto profético que falava que realmente nenhum dolo saiu da boca do nosso Salvador. E nós, como igreja, irmãos, que estamos no processo de santificação, você que foi salvo pelo sangue de Cristo, você que foi purificado pelo sangue de Cristo, o imperativo é para você nessa manhã dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicência, de toda hipocrisia, ou seja, de falsidade. Quando nós ouvimos a palavra hipócrita, nós nos lembramos logo dos fariseus, né? Que eram pessoas que gostavam de transparecer algo que eles não eram. Gostavam de ser visto pelo povo como um padrão de moralidade que eles não exerciam. Por isso Jesus diz, quando eles falarem sobre a lei de Moisés, pratiquem, mas não façam as suas obras. Era para eles que Jesus usava a expressão sepulcro caiado, ou seja, um túmulo, que por fora estava muito bonito, mas por dentro cheio de cadáveres. A palavra hipocrisia vinha dos atores
da Grécia, que usavam máscaras. Ou seja, criavam um personagem que a qual eles não eram. Se encaixa muito bem, muitas vezes, naqueles que pregam algo que você deve fazer, mas eles não fazem. Que cobram um padrão de moralidade a qual eles não exercem. Que querem que os outros pratiquem aquilo que ele não pratica. É como ética, muitas vezes ética é aquilo que você quer que o outro tenha, mas que você não tem. Você não pratica. É você criar uma figura que você não é. E nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Essa hipocrisia deve ser retirada do nosso coração. Deve ser abandonada. Foi exatamente por isso que Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira, apontando para os líderes religiosos. A figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. E sempre que a figueira tinha folhas, ela precisava ter frutos também. Se ela tinha folhas, ela estava apontando que ela já tinha frutos, mas no caso ali, era como se ela tivesse sido hipócrita. Ela tinha folhas, mas ela não tinha fruto nenhum. E aquilo apontava para a liderança religiosa de Jerusalém. Queriam transparecer algo que eles não eram. Muitas vezes vinham às igrejas. Você pode vir à igreja, você pode cantar os cânticos. Você pode até se emocionar com aquilo que o Evangelho fala para você. Mas muitas vezes, daquelas portas para fora, você pode ser uma outra pessoa. Maldade, dolo, hipocrisia. Ah, pastor, eu não sou nada disso. Eu não tenho cometido tantas maldades assim. Eu não tenho tido tanto dolo. Eu não tenho sido hipócrita. Mas a inveja, irmãos. Como é que fica a situação da inveja no seu coração? Será que você tem coragem de dizer, pastor, eu nunca senti inveja de ninguém? Você pode até tentar escapar de dizer da maldade, do dolo, da hipocrisia, de que você é uma pessoa sempre sincera, ou seja, você não usa máscaras. Mas será que você tem coragem de negar que você nunca cometeu o pecado da inveja? Que você nunca olhou para algo que algum irmão tem e você sentiu vontade de ter, ou que você se sentiu mais merecedor do que ele? Principalmente quando aquele irmão que você olha e diz, rapaz, esse irmão não vem muito na igreja não. Eu vejo ele na igreja uma vez perdido, mas de repente o irmão aparece com um carrão. E para evitar o olho gordo, ele coloca lá a frase, foi Deus que me deu. Será que muitas vezes no nosso coração a gente não olha para aquele carrão e diz, rapaz, esse carrão deveria ser meu? Que oro muito mais do que aquele irmão. Por que é que Deus dá tantas coisas a ele? É carro bonito, é casa luxuosa e não tem problema nenhum, irmãos, em ter essas coisas, viu? Você só precisa vigiar o seu coração. E quando aparece o ímpio? Que nem mesmo coloca, foi Deus que me deu. Porque ele de coração pensa que tudo que ele conquista é pela sua força, é pela sua sabedoria, é pela sua coragem. Será que nós muitas vezes não agimos como o salmista do Salmo 73, que ficou olhando para a prosperidade do ímpio e o seu pé quase resvalou? Mas muitas vezes, irmãos, nós não olhamos para o pecado da inveja como algo muito grave ou algo muito sério. Mas abra sua Bíblia lá em Provérbios 14. Pastor, talvez a maldade, o dolo,
a hipocrisia seja algo muito pesado. Mas uma invejazinha, pastor, talvez não tenha problema nenhum. Provérbios capítulo 14, verso de número 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A podridão dos ossos é a inveja. É você cobiçar por causa da maldade que está nos nossos corações, que gera essas hipocrisias e essas invejas. E essa inveja vai destruindo os ossos. Talvez uma ligação com o que Pedro vai dizer mais na frente, sobre o leite genuíno. Nós podemos ver que beber o refrigerante pode tirar o cálcio dos ossos. Eu sei que muitas afirmações mudam, mas o leite, há tempos atrás, era visto como algo que fortalecia os ossos. Nós devemos despojarmos de toda a maldade, hipocrisias e invejas. Invejar o que é do outro. Não apenas desejar muitas vezes o que é do outro, mas desejar que o outro não tenha. É por isso que um certo comentarista diz assim: é muito mais fácil o crente chorar com os que choram do que ele se alegrar com os que se alegram. Mas não deveria ser assim. Nós que somos alcançados pelo Evangelho, que fomos transformados pelo Evangelho, que fomos salvos porque alguém abriu mão de sua própria glória, deveríamos ter um olhar diferente. Mas qual de nós nunca sentiu inveja? Aí nós começamos a perceber, irmãos, a salvação monergística. Como nós dependemos não da nossa obediência, mas de Cristo. Mas Pedro vai mais e diz de toda sorte de maledicências, pecados da língua, que são tão comuns, né? E visto com pecados tão suaves. Maledicência é falar mal. Maledicência é atingir a pessoa com palavras, muitas vezes vestido de uma espiritualidade ou de uma piedade, né? É você saber que um irmão está em pecado, e você vai direto no pastor dizer: pastor, fulano precisa ser disciplinado, está em pecado. Isso depende muito, irmãos, da motivação do seu coração, para que isso que você está fazendo não seja um ato ainda mais pecaminoso. Porque será que antes de você ir até a liderança e denunciar o irmão, você fez aquilo que a Bíblia mandou fazer? Se o teu irmão está em pecado, se o teu irmão pecou contra ti, ou pecou, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas muitas vezes não é o problema do irmão que você quer resolver. Você é cheio de uma pseudo-santidade, você acha que você é mais santo e aquele irmão precisa ser disciplinado. Aí muitas vezes você leva essa situação para a liderança, e aí depois você começa a falar tanto do irmão como da liderança que você acha que não está fazendo nada. Quando você nem conhece de fato aquilo que está sendo feito. E muitas vezes você vê o irmão que está sendo disciplinado, e muitas vezes a disciplina é pública, pelo adultério, por exemplo. E você escuta sobre aquilo, e ao invés de você orar pelo irmão, de você clamar por ele, a misericórdia de Deus, você prefere sair difamando, falando. E muitas vezes, irmão, nós não percebemos que aí nós quebramos vários mandamentos.
inclusive o sexto mandamento. Jesus diz que está na lei que aquele que matar deve ser levado a julgamento, mas aquele que falar mal do seu irmão também deve ser levado a julgamento. Por isso nós precisamos, irmãos, como povo de Deus, como povo do pacto, o povo que foi salvo, o povo que está sendo purificado, vigiar as nossas línguas. Nós não podemos achar que esses pecados são pecados tranquilos, que Deus vai passar a mão em nossas cabeças, que não são pecados malignos. Nós não podemos esquecer nunca que esses pecados listados aqui por Deus, esses pecados que nós muitas vezes achamos tão lights, mataram o nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Nós não podemos esquecer nunca, irmãos, que todo pecado ele é maligno. Que Satanás ele tem um intuito, é nos fazer pecar e pecar contra Deus. Satanás não está preocupado com a sua conta bancária, Satanás não está preocupado com a sua saúde, mas Satanás ele tem um intuito, e o intuito dele é fazer com que você peque contra Deus, assim como ele fez com os nossos primeiros pais lá no Éden. E esse imperativo, irmãos, é para nós. Nós devemos nos despojar, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicência, tudo aquilo que sai de nossas bocas. É a parte negativa do Evangelho. Nós tiramos tudo isso de nossas vidas. Nós abrimos mão disso por causa de Cristo. Mas aí como o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios, nós precisamos buscar algo. Aí o nosso segundo ponto, versículo 2, o apóstolo Pedro diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Despojai de tudo isso. Se despoje de tudo isso que é pecaminoso, que tem preenchido a sua vida, que é contrário à palavra de Deus, e deseje ardentemente. Pedro usa um verbo e um advérbio. Desejai ardentemente. Essa tradução tenta passar algo muito forte para nós, né? Algo que você deseja ardentemente. Mas a expressão grega ela é muito mais forte, porque ela dá a ideia de uma dependência. Algo sem o qual você não vive. E nós não vivemos mesmo, irmãos, sem a palavra de Deus. Nós somos salvos pela palavra de Deus e nós somos sustentados pela palavra de Deus. E por isso Pedro diz que nós devemos desejar essa palavra de forma ardente. Eu não sei se os irmãos já ouviram um vídeo que mostra chineses, crentes, cristãos recebendo bíblias, né? E eles vão para cima daquela palavra, daquela Bíblia, e eles pegam nela e eles abraçam como algo que eles desejam muito. Essas Bíblias que nós temos em casa, muitas delas e muitas vezes a gente nem liga tanto. Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher que ora, Bíblia do homem que não ora, da mulher que não ora, Bíblia de todo jeito. Mas muitas vezes nós não damos tanto valor a essa palavra como nós deveríamos. Esse que é o remédio para a nossa alma. O Evangelho que é de fato o remédio para o nosso pecado, para os nossos problemas, todos os nossos problemas, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades. Nós temos consolo e esperança nesse Evangelho. É esperança para
parentes, nossos amigos, nossos conhecidos que não são crentes. Mas por que muitas das vezes, irmãos, nós não temos esse desejo intenso pela palavra de Deus? Por que muitas vezes nós sabemos que a palavra de Deus está escrita daquela forma, mas nós preferimos não obedecer, apesar de crentes, apesar de já salvos? Mas Pedro diz que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Eu sei que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3:2, ele fala que ele não deu leite logo para aqueles, ele não deu carne logo para aqueles irmãos, mas ele deu leite, porque eles não poderiam suportar logo de cara o leite que era a palavra de Deus. Mas aqui Pedro, ele usa essa figura de outra forma, como a palavra de Deus como algo essencial para nossas vidas, essencial para a vida da igreja. E a figura que ele usa é de um recém-nascido, né? Como crianças recém-nascidas. As mamães aqui entendem muito bem essa figura. Porque o que é aquilo que o recém-nascido mais deseja? O leite. Por isso ele chora. Você vai visitar alguém que acabou de ter neném, você encontra logo o neném chorando, né? E quando a fome bate, ele fica, parece que está desesperado. Você já viu uma criança, quando ela quer mamar, né? Quando ela quer o leite, fica parecendo que ele não come há dias. E ele chora mesmo com força, ele quer se alimentar. E ele sabe onde buscar o alimento. E é exatamente, irmãos, esse genuíno leite espiritual que nós devemos desejar ardentemente. É o que santifica os nossos corações. O salmista do Salmo 119 diz: como pode o jovem guardar o seu coração puro? Através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus, irmãos, que nós podemos santificar as nossas vidas. É através da palavra de Deus que nós podemos santificar as nossas famílias. Os maridos devem santificar as esposas, nossos filhos. E esse leite genuíno, irmão, veja, genuíno, que não há falsidade nele. O genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, que não há contradição. Pode procurar, pode investigar, não há contradição. É a palavra da verdade, é a palavra do Evangelho. É o Evangelho que sara a nossa alma. Como uma criança recém-nascida, nós devemos buscar isso. Mas será que você tem buscado? Será que você tem essa paixão toda pela palavra de Deus? Será que você entende nessa manhã que de tudo que você precisa nesse mundo, você precisa mais da palavra de Deus? Que os seus filhos, que você procura dar tantas coisas boas a eles, você procura as melhores escolas, você procura comprar roupas boas para eles, levá-los para se divertir, tudo isso é muito bom, irmãos, tudo isso é legítimo. Mas será que você entende de que o que mais os seus filhos precisam é da palavra de Deus? Porque tudo que você providenciar para eles, de forma material, só vai servir para eles nesse mundo. Mas a palavra de Deus, irmãos, vai levá-los para a eternidade. Será que nós entendemos isso em nossas vidas? Será que nós entendemos como esse leite espiritual ele é precioso para nós? E veja o que Pedro diz: para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação, santificação. Nós fomos salvos pela palavra, estamos sendo salvos pela palavra, fomos salvos pela palavra e continuamos sendo salvos por eles.
É a salvação progressiva, é o desenvolvimento da salvação. Essa questão de que Pedro já falou da questão da obediência à verdade, pela palavra de Deus, que nós temos que continuar observando, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos pelo poder dessa palavra. Porque um dia nós fomos mortos em nossos delitos e nossos pecados, como diz Paulo. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. Mas como Ele nos deu vida? Lá no capítulo 1 ele fala, porque nós ouvimos o Evangelho, e esse Evangelho foi aplicado em nossos corações, e depois nós fomos selados pelo Espírito Santo. E é essa palavra, irmãos, que nos mantém no caminho. Essa palavra que provoca dia após dia a nossa mudança. E por isso nós devemos desejá-la. Essa palavra que é mais preciosa do que o ouro, que é mais doce do que o mel, que é luz para os nossos caminhos. E como nós precisamos, irmãos, buscá-la ardentemente. Porque ela vai dar o crescimento para nossas vidas. E aí Paulo no versículo 3, ele fala da bondade de Deus, dizendo: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Lá em Efésios, Paulo diz assim: se é que tem aprendido de Cristo, né? Se vocês têm aprendido de Cristo, vocês vão se despojar, vão praticar esse despojamento do pecado. Mas aqui Pedro diz: se é que vocês têm experimentado, tende a experiência que o Senhor é bondoso. Poxa, Pedro, talvez os irmãos disseram, nós temos passado por tantas lutas por causa do Senhor, temos sido perseguidos, e você vem perguntar se nós temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Muitas vezes nós podemos esquecer, irmãos, dessa bondade de Deus. E vivemos naquele silogismo, né? Poxa, se Deus é bom, por que tanta perseguição? Eu busco tanto a palavra de Deus, eu busco tanto uma vida de santificação. Se Deus é bom para com o seu povo, porque o câncer ainda está no nosso meio, porque ainda existe tanta separação, tanto divórcio, por que tantos filhos recalcitrantes? Mas Pedro faz questão de frisar, irmãos, que nós temos que nós temos experimentado essa bondade de Deus, e Ele não tira isso da sua própria cabeça. Abra sua Bíblia nos Salmos, Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Se essa palavra, irmãos, é verdadeira, e se nós somos crentes, nós sabemos que ela é, que afirma a bondade do Senhor para com o seu povo, não deve mais ter lugar nas nossas vidas para maldade, para dolo, hipocrisias, inveja e toda sorte de maledicência.
porque o Senhor é bom. Mesmo com as nossas lutas, mesmo em nossas dificuldades, nós podemos ter certeza da bondade de Deus em nossas vidas. E onde é que nós vemos a certeza dessa bondade? É na cruz. É na cruz do Calvário. Nós que somos crentes, irmãos, não temos coragem de olhar para a cruz e dizer que Deus não é bom. O Deus que pegou o seu próprio filho, que abandonou a sua glória e encarnou como qualquer um de nós, se tornou como qualquer um de nós, semelhança de homem, como diz Paulo aos Efésios, tornou-se semelhante a homens, sofreu nesse mundo e morreu vergonhosamente naquela cruz para nos salvar. Você quer prova maior da bondade de Deus em sua vida? Quando Ele mata o próprio filho para morrer no seu lugar. Isso é a certeza, irmãos, da bondade de Deus para nós. Talvez você ainda não seja crente nessa manhã. E aí de fato você não tem experimentado essa bondade de Deus. Você não é salvo ainda, mas o Evangelho está aqui. O Evangelho da salvação. E é na cruz de Cristo que você pode buscar perdão pelos seus pecados, as suas muitas maldades, o seu dolo, a sua hipocrisia, a sua inveja e a sua maledicência. É só em Cristo, irmãos, e na sua cruz que tudo isso é resolvido. É ali que nós buscamos o perdão de Deus. É ali que nós entendemos o grande amor de Deus por nós. É ali que nós percebemos a bondade do Senhor em nossas vidas. É ali que nós começamos a entender que nós precisamos despojar de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós devemos abandonar de fato os nossos pecados. Quando nós entendemos que todo aquele horror da cruz, ele foi causado pelos nossos próprios pecados. E cada vez que nós mentimos, e cada vez que nós somos maldosos, e cada vez que nós sentimos inveja, nós dizemos: morre Jesus naquela cruz, pode morrer, porque eu não me importo com você. Mas nós devemos olhar para a cruz, irmãos, e a cada dia abandonar a nossa carnalidade e nos apaixonarmos pelo Evangelho, que é o próprio Cristo. Pelo que você é apaixonado? O que é que faz o seu coração palpitar? Eu espero que nada seja mais forte do que o Evangelho da salvação. Nada seja para você mais importante do que a genuína palavra de Deus que lhe salvou. O Evangelho, Cristo, que morreu naquela cruz e derramou o seu sangue, para que você pudesse se assentar naquela mesa, que nós chamamos de mesa da reconciliação. Que o Evangelho, cada dia, irmãos, seja verdadeiro em nossas vidas. Que o Evangelho a cada dia seja algo prático. E que a cada dia, por causa de Cristo, pelo que Ele fez por nós, nossos pecados possam ir se distanciando. E cada vez nós estejamos mais perto do Cristo que nos salvou.